pessoal do meu canal! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Antes de começar a nossa ministração de hoje, pegue aí o nosso vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Além de compartilhar, é muito importante que você comente e dê o seu like, dê a sua curtida lá, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e isso possa fazer com que outras pessoas de outros lugares também tenham acesso a este conteúdo. Amém? Então vamos lá? Como de costume, Bíblia na mão. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro ponto daquele tema que nós começamos algumas semanas atrás, que é voltando a ser criança. Estão lembrados? Conseguiram voltar na infância? Conseguiram alguma evolução analisando a sua infância? Conseguiram praticar alguma coisa de positivo e ressignificar alguma coisa da sua infância para hoje? Então hoje nós vamos aprender mais um ponto muito importante. Está aqui nas minhas anotações. O ponto é: crianças necessitam de aprender a lidar com as suas emoções. Qual é a sua fonte de equilíbrio? Muitos de nós vemos as crianças hoje, elas já nascem assim muito espertas, muito atentas, e a tecnologia já chega na vida delas com uma rapidez, né, que antigamente não se tinha essa rapidez. Né? Hoje uma criança de 2, 3 anos já está no celular jogando joguinhos, né? Então assim, é uma outra realidade de vida. E elas não estão preparadas, né, para poder lidar com as suas emoções. Quando uma criança nasce, ela é um livro em branco, aonde você vai ajudar a escrever a história dessa criança aqui na Terra. E assim foi na nossa infância, na sua infância, na minha infância. Todos nós tivemos a nossa história. Tem pessoas que têm histórias interessantíssimas de vida. Tem pessoas que dá para escrever um livro de tão linda que é a história. Tem pessoas que têm histórias assim milagrosas do Senhor, de transformação de vida, de atitude, de família, enfim, todos nós temos uma história de vida. E se você fosse escrever um livro, como se chamaria o seu livro? É muito interessante quando a gente para pensar e analisar a palavra do Senhor, que Ele diz que desde antes de sermos concebidos, Ele já nos amava. É muito lindo isso, né? Às vezes você se sente aí na sua casa ou no trabalho, aonde você estiver. Às vezes você se sente sozinho, sente que ninguém te ama. Às vezes você é órfão, órfã. Às vezes alguém te abandonou, um noivo, uma noiva. Às vezes você perdeu uma pessoa muito querida que era a única pessoa que você tinha aqui na Terra para contar, e hoje você se vê sozinho, sozinha. Eu quero te dizer que Deus sempre esteve com você, sempre, e Ele está com você agora. Essa reflexão sobre voltando à infância é tão importante, porque se Deus nos amou desde antes de sermos concebidos, significa que antes que os nossos pais nos amassem, nos vissem, Deus já tinha um projeto para nós. Deus já nos amava, Ele foi o primeiro a nos amar.
Deus que foi o primeiro a nos amar, não há uma concepção que possa falar, nossa, Ele nos abandonou, Ele me abandonou. Quantas vezes você já pensou que Deus abandonou você? Eu já pensei tantas vezes sobre isso. Eu já tive tantas ocasiões em minha vida em que eu pensei que Deus havia se esquecido de mim. E sabe aquela oração que você faz assim, falando, Senhor, se o Senhor tiver um tempinho, mesmo que seja de 1 minutinho, olha para mim. Eu vou contar para vocês como eu fazia as minhas orações quando Deus estava perto de mim e eu não conseguia ver. Eu orava e dizia, Senhor, eu sei que tem muitas pessoas aí no mundo, no planeta, que precisam do Senhor. Pessoas que até merecem muito, muito, infinitamente mais do que eu, a sua presença, a sua atenção. Pessoas que cumprem com o propósito que o Senhor designou para elas. Mas eu te peço, olha para mim. Durante essas orações, Deus foi me mostrando que mesmo quando eu pensava que Ele estava muito ocupado com outras vidas, esqueceu de mim, Ele não havia se esquecido. E Ele não se esqueceu. Eu quero te dizer que por mais que você tenha alguma enfermidade na sua vida, por mais que você tenha algum problema sério na sua vida, por mais que você não consiga se perdoar por alguma atitude que você cometeu em algum momento da sua vida, Ele está aí, disposto a ser seu parceiro por onde você for. Gente, eu ouvi uma história muito interessante, muito ilustrativa que eu gostaria de compartilhar com vocês antes da gente prosseguir aqui com a palavra, que foi muito impactante para mim e me fez refletir bastante. Eu acredito que vocês também vão refletir. Amém? Havia um homem que estava andando com Jesus na praia, de mãos dadas. Então ele estava muito bem, muito feliz, muito contente, porque ele estava vendo Jesus ali do lado. E na praia havia 4 pegadas na areia, dos 4 pés, os dele e os de Jesus. E no meio da caminhada houve muitos conflitos. E ele, de repente, percebeu que ele estava caminhando e ele olhou para trás e não tinha mais 4 pegadas. Só tinha 2, as dele. E aí ele ficou assustado e disse, meu Deus, o Senhor me abandonou. E agora? Como eu vou passar por essa prova? Como eu vou subir essa montanha? Como eu vou superar os meus limites se o Senhor não estiver do meu lado? E ele começou a entrar em desespero porque ele não conseguia mais ver os passos de Jesus ali na areia com os dele. E então Jesus falou para ele o seguinte, filho, você não está vendo os meus passos do lado dos seus, ao lado dos seus, porque hoje, durante todo esse processo, de tudo que você está passando, eu decidi te carregar no colo. E as pegadas que você está vendo, os passos que você está vendo na areia da praia, não são os seus, são os meus, carregando você. Então, às vezes, você não vê, não visualiza Deus olhando para você, Deus caminhando com você. Só que, muitas das vezes, a gente não sabe e não consegue compreender que quando Deus não está do nosso lado, Ele está nos carregando no colo. E essa é uma mensagem muito linda que eu queria passar para vocês. Porque é uma mensagem que impactou meu coração diante de tantas lutas e aflições em que passei e tenho passado.
E por mais que eu tenha passado por tantas coisas e ainda continue passando, eu vivo firme na fé de que Ele está me carregando no colo. Creia também. Creia que Ele está te carregando no colo. O coração de uma criança é muito importante para alcançar o reino dos céus. E nós precisamos de afeto, tanto quanto as crianças. As crianças precisam lidar com tudo que elas sentem para serem adultos bem resolvidos. Você é um adulto bem resolvido? Você é uma adulta bem resolvida? Como você tem lidado com as suas emoções? Será que você controla as suas emoções? Ou será que as suas emoções controlam você? A criança não tem esse discernimento e é por isso que temos que ensiná-las, desde pequenas, a diferença entre os sentimentos e como comandar os próprios sentimentos, que é o domínio próprio do Senhor, que é um fruto do Espírito. E isso é lindo. A mensagem que eu quero dizer para vocês é que a fonte de equilíbrio da sua vida está aqui, na palavra de Deus. As suas emoções não podem te dominar. Você tem que falar, chega, olha a emoção, olha o sentimento. Você não pode me dominar. Eu comando aqui. O meu Deus me comanda. Deixa Jesus dirigir a sua vida e você encontrará o equilíbrio necessário para você colocar em ordem todas as suas emoções e tudo aquilo que você tem dificuldade de lidar dentro de você. Amém? Vamos abrir a nossa palavra em 1 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em algumas traduções está equilíbrio. Então a palavra do Senhor nos diz que Deus nos dá isso. Se você tem dificuldade de controlar suas emoções, se você tem vivido escrava das suas emoções, chegou o momento de você falar, chega. Eu quero curar a minha criança interior. A minha criança precisa crescer e aprender que o meu equilíbrio vem de Deus, mas eu preciso decidir. Amém? Que você decida hoje a seguir o caminho do Senhor. E que você se lembre que nos momentos em que você mais precisa do Senhor, que você se lembra dele e às vezes não vê as pegadas dele, os passos dele ao seu lado, lembre-se, ele está te carregando no colo. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Um beijo e até o próximo vídeo.